pedir ajuda a um irmão da igreja, ao Joelmir, que ele lesse um texto, um salmo, na verdade, o salmo de número 50. Então, abre a sua Bíblia, por gentileza. Gostaria de pedir ao Joelmir que viesse aqui, por favor. Gentilmente atendeu o meu pedido. Ele vai ler, então, e você acompanhe na sua Bíblia, medite, preste atenção nesse salmo que vai ser lido agora. Salmo de número 50. A essência do culto a Deus. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência da formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosques e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre todos os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios da minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e que rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas? Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos? Sentas-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho de tua mãe? Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual? Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós os que vos esqueceis de Deus, para que não se despedace sem haver quem os livre. Os que oferecem sacrifícios de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém? Tem coisas aí nesse texto que às vezes a gente pode ficar chocado, né? Nossa, que coisa horrível, que isso. Mas tudo isso depende da escolha que a pessoa faz de servir ou não a Deus, de entregar a Ele sacrifício ou não, de obedecer ou não. Ele é Deus. Eu gostaria agora que nós orássemos. Eu gostaria de pedir que o presbítero Perotti pudesse orar por nós agora, por gentileza, e depois nós vamos oremos. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu colocaste, ó Pai, em nós energia e disposição para que nós viéssemos aqui para Te adorar, Pai, para Te bendizer, para Te prestar este culto, Senhor, como igreja Tua.
Nós te agradecemos, ó Pai, porque cada irmão aqui pôde vir até aqui. Nós te pedimos, Senhor, que tu abençoes este nosso momento, que seja, ó Pai, do teu agrado, que seja para a tua glória. Que nós, ó Pai, estejamos prontos para refletir a respeito do nosso compromisso contigo, Senhor. Que nós estejamos, ó Pai, cada vez mais prontos a te servir e a te glorificar com as nossas vidas, ó Pai. Pedimos, Senhor, que tu abençoes, ó Pai, o pastor Wellington na ministração deste culto. Pedimos também, Senhor, que tu estejas conosco na celebração da Santa Ceia nesta manhã, Senhor. E que todo este ato de culto, ó Pai, seja para teu louvor e tua glória. Perdoa nossos pecados, ó Pai, porque nós somos imperfeitos, ó Pai, nós somos pecadores, Senhor, mas o sangue de Jesus Cristo, ó Pai, nos remiu, Senhor, estamos prontos, ó Pai, para te buscar e te adorar, ó Pai, e viver uma vida transformada. Ó Pai, transforma nossos corações, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora cultuar a Deus através do coral e da música que eles vão cantar. Nós acabamos de cantar um hino que é mais cantado na época do Natal. Nós fizemos uma leitura que diz que Deus Ele é o dono de tudo, mas mesmo assim Ele se humilhou vindo até a terra para se entregar em sacrifício por nós. Ele não entrou em Jerusalém como um rei coroado, mas em cima de um jumentinho. Mas aqueles que ali estavam o receberam como rei naquela hora, rendendo hosanas e glórias. E que esse seja o sentimento do nosso coração nesta manhã, de glorificar ao Senhor por aquilo que Ele é, e mesmo assim ofereceu-se em sacrifício por nós. Amém? Salve
Você ficou com vontade de cantar? Eu fiquei. Vamos cantar? Vamos louvar a Deus através dos cânticos que foram escolhidos. Eu gostaria de chamar então o Marco, a Soraya, quem vai nos ajudar aqui. Bom dia. Ainda sentados, vou pedir licença para nós orarmos. Senhor nosso Pai, nós agradecemos porque viemos aqui à Tua casa em liberdade, Senhor. Viemos em segurança, pedimos por aqueles que ainda chegarão, pedimos, ó Deus, pelas necessidades de todos que estão aqui, dos nossos irmãos lá fora. Nós pedimos, ó Deus, pela saúde, pelo restabelecimento daqueles que Te clamam. Nós pedimos, ó Deus, por esse culto, pelo Teu servo que vai impetrar a Tua palavra. Que ele possa estar cheio de sabedoria, ó Deus, que nós possamos ser tocados pelo Teu Santo Espírito. E nós pedimos, ó Deus, por esse louvor. No nome de Jesus. Amém. O primeiro cântico, aqueles que puderem se colocar em pé. Eu não consegui desgrudar do texto bíblico tão conhecido por todos, quando essa música nos veio à cabeça, que o Senhor me livrará. Eu realmente me lembrei muito da história de Abraão, levando o seu filho, e ele olhando para aqueles montes e clamando ao Senhor a ajuda, clamando dele o livramento, mas não perguntando para Deus por que ele estava levando, mas sim na completa obediência ao Senhor. Somente Deus sabia exatamente o porquê estava levando ele para aquele momento. Eu não sei realmente quais são as dúvidas, quais são as necessidades de cada um, mas eu sei que Deus pode livrar todos do mal. Deus pode e Ele vai fazer. Ele vai realizar isso. É uma promessa dele. É uma promessa porque Deus cumpre as suas promessas. Amém? Vamos cantar? Como diz o Wellington, vamos cantar bem alegres, né? De onde vem o socorro?
próximo cântico, Sonhos de Deus, que nós possamos estar inseridos em todos os planos de Deus, que nós possamos olhar para os montes e clamar para Deus, mas que esses sonhos e as promessas de Deus possam estar nas nossas vidas. Amém?
ainda na presença de Deus, que o Espírito de Deus possa estar aqui neste lugar, nas nossas vidas. Amém? Como diz a música que nós cantamos, sou pequeno e falho, e me parece que eu esqueci de mencionar o nome da Ivete, que ajudou a enfeitar a igreja. Então, os irmãos, me perdoem, Ivete, me perdoe se eu não lembrei, tá bom? O texto que eu penso que Deus gostaria que eu falasse esta manhã, que Ele falou ao meu coração, é um texto que muitas vezes vai ser uma palavra, vai depender muito do seu coração, como está o seu coração para receber essa palavra. Muitas vezes eu falo, ontem eu mencionei com os adolescentes, que a palavra de Deus ela tem que fazer sentido para a nossa vida, ela tem que vir de encontro com aquilo que a gente precisa ouvir, ou ela tem que fazer sentido. Ela não pode ser apenas uma palavra e você, legal isso, né? Que legal essa palavra. Mas ela tem que, não, essa palavra falou comigo, ela serve para mim, eu preciso mudar isso, ou eu preciso fazer isso, ou essa palavra é para mim. Então essa palavra hoje é para você, tenha certeza disso, para cada um de nós. Foi para mim, e é para mim novamente. Quando a gente estuda, primeiro fala com a gente. E você tem duas maneiras de reagir à palavra de Deus. Eu dei esse exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, eu acho que eu já falei isso aqui. O seu coração ele pode ser de duas formas. Ou ele pode ser uma manteiga colocada no sol, e o sol simboliza a palavra de Deus sendo pregada. O que acontece com a manteiga quando você coloca no sol? Ela amolece, né? Ela derrete. Então, a palavra de Deus sobre o seu coração, amolece o seu coração e ela faz sentido para você. Você aceita essa palavra e ela muda. Se você colocar barro molhado no sol, o que vai acontecer?
ele vai endurecer, ele vai ficar duro. Então, do mesmo jeito, o seu coração ele pode reagir dessas duas formas. A palavra de Deus é o sol. Agora vai depender de como está ou como você vai dispor o seu coração para ouvir a palavra de Deus hoje. Ou ele amolece, como a manteiga no sol, ou ele vai endurecer, como o barro colocado no sol. Eu oro e o meu desejo, eu acho que de muitos aqui, é que a palavra de Deus amoleça o seu coração. E você saia daqui diferente e transformado por essa palavra. Aqui na frente, eu tenho uma visão que vocês não têm. Que daqui da frente eu consigo ver o movimento que está ali na rua. Então eu vejo as pessoas passando, o carro passando, com sacola, sem sacola, correndo devagar. E eu consigo ver elas passando ali. E isso vai servir para o nosso sermão. Vai servir para você entender aquilo que vai ser falado aqui. Você já tentou pegar a sua sombra? Bom, se você tentou, espero que você tenha feito isso em particular. Né? Para ninguém tenha visto você tentando pegar a sua sombra e não conseguir. Né? Você vê o reflexo ou a sua sombra na parede e você tentar pegar a sua sombra. Você não vai conseguir. Mas você olha para ela, você vê a sombra assim, não, ela está ali, ó. Estou vendo ali, ó, está ali, está escuro. Sou eu ali, a minha sombra, está ali a minha sombra. Mas você não consegue pegar a sua sombra. Você não pega a sua sombra. Ela parece ser palpável. Na hora que você olha, você vê a sombra ali, parece que você consegue pegar a sombra, que você consegue tocar nela, mas você não consegue. Ela só parece uma coisa substancial, alguma coisa material, mas não é. Do mesmo jeito, a nossa vida, a sua vida, a minha vida, ela parece algo substancial, ela parece algo que tem sentido. Mas se você parar para pensar, ela não tem sentido. Ela não faz sentido. Eu não sei se eu já consegui dar uma dica e você já imaginou o livro que vai ser, o texto que a gente vai falar. Eclesiastes, capítulo 1, versículos 2 e 3. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo homem mais sábio que já existiu, mais rico, mais famoso e mais tudo que alguém poderia ser. Que esse mundo diz que é bom. Eclesiastes 1, versículo 2 e 3. Para entender isso que eu falei para você, que a nossa vida é como uma sombra e ela não faz sentido, parece algo vazio, nós temos que olhar para que esse homem sábio disse nesses dois versículos. Ele disse assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Eu mencionei as pessoas que passam ali e estão provavelmente fazendo a compra de final de ano, do Natal. E esse texto nos diz assim: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Para quê? Para que trabalhar tanto? Para que se cansar tanto? Para que acordar tão cedo? Para que estudar tanto? Para que se dedicar tanto? Para que ajuntar tanto conhecimento? Ele diz que tudo isso é vazio, que nada disso faz sentido. Para nós entendermos o que ele está querendo dizer com vaidade, eu procurei no dicionário o sentido da palavra vaidade. Qualidade do que é vão. O dicionário sempre começa não nos ajudando muito, né? Vaidade, qualidade do que não é vão. Instável ou de pouca duração. Coisa vã, fútil, sem sentido, futilidade. Presunção. No original, essa palavra vaidade, ela tem um sentido muito mais amplo. É uma coisa que não tem essência. Se você vê um belo frasco de perfume, pensa um perfume que você gosta. Bonito. Você olha assim, é bonito. Eles fazem os frascos de perfume bonito para atrair os seus olhos. Está lá o frasco de perfume. Só que não tem nada dentro. Você só vê o frasco.
mas dentro não tem nada. É isso que ele quer dizer com vaidade. É algo bonito, você olha, você é capaz até de admirar, de achar interessante, de ver, nossa, que legal, que bonito, né? Esse perfume deve ser bom, mas não tem perfume dentro. É isso que ele está querendo dizer com vaidade. Depois, ele começa, Salomão ele começa a dar vários exemplos, dizendo e questionando o porquê as coisas não têm valor. Por que a vida não tem valor, não tem sentido? Eu peguei uma outra versão para a gente entender essa ideia de vaidade. Nós estamos vendo agora a vaidade da vida. A parte oca da vida. A parte sem sentido da vida. Então, a vaidade da vida. Uma outra versão que eu peguei desses 2 versículos diz assim: é ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforça e afinal, que vantagem leva de tudo isso? Essa é a pergunta nesses 2 versículos. É ilusão. Responde para mim, qual o sentido da vida? Tem uma adolescente, ela não está aqui hoje, está viajando, e durante a viagem, né, a tecnologia nos permite essas coisas, durante a viagem eu estava conversando com ela, estava com o celular, e eu estava no computador, e ela conversando comigo. Aí eu fiz essa pergunta para ela. Falei, já que você vai viajar, então leva essa pergunta com você. Qual o sentido da vida? Aí ela respondeu, tentou responder algumas coisas. Falei, não, procura na Bíblia, vê na Bíblia também o seu conhecimento, mas pensa mais nessa pergunta. Por que você estuda tanto? Por que você trabalha tanto? Para que você ajunta dinheiro? Para que você tem bens? Qual o sentido da vida? O que então o escritor está dizendo que não tinha valor na vida? Quando ele fala que nada faz sentido. Ele fala assim, tudo na vida não faz sentido. Por que você trabalha? Para ter mais condições, ou ter mais conforto. Tá, joia, mas e aí? Esse conforto vai ficar aí. Eu trabalho ou eu me dedico. Por que você estuda tanto? Faço tanto, estou na especialização da especialização da especialização. Você estuda tanto. Para que você estuda? Para que tanto conhecimento? Salomão chegou na conclusão que até o conhecimento vai ficar. Para que esse conhecimento? Não estou dizendo que você vai parar de estudar, viu? Já vi que tem gente que está dando risada aí. Não é nada disso, você vai entender no final. Mas por que ele diz que isso tudo na vida parece que tem um fim em si mesmo? Eu estudo porque eu preciso estudar, eu preciso saber porque eu vou usar isso aqui. Mas tá bom, então ficou só aqui. Eu trabalho porque eu preciso me sustentar aqui, eu preciso ter conforto aqui. Tá bom, então ficou por isso mesmo. Você trabalha por trabalhar, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer. Até a bondade, Salomão diz que não tem sentido você fazer o bem para alguém. Porque você fez ali, aí passou, acabou. Qual o sentido disso? Eu ajudei e pronto, ajudei. Qual o sentido disso? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da sua vida? Ele diz que nada tem razão de ser nesse mundo. Nada. A falta de sentido ou a vaidade dos bens materiais, aí ele fala, né, empreendi, comprei, amontoei, engrandeci-me, acumulei riquezas. Ele percebeu que nada disso faz sentido. A falta de sentido da sabedoria, a falta de sentido ou a vaidade do trabalho, a falta de sentido ou de valor na bondade, a falta de sentido nos prazeres da vida, na diversão. Nós vivemos num mundo que, permita a expressão, cultua a diversão. Aquela ideia de que você tem que se divertir e você tem que estar feliz. Você é um consumidor que tem que estar satisfeito com tudo que você está recebendo. E infelizmente a gente traz essa mentalidade para dentro da igreja. E Salomão diz que até a diversão não faz sentido. Você faz alguma coisa que você gosta. Você terminou de fazer, acabou. Pronto, fiz, legal, me alegrei, estou feliz. Só isso.
Qual o sentido? Quem disse essas coisas foi o homem mais sábio que já existiu, segundo a Bíblia diz. Então a gente, no mínimo, se a gente for um pouquinho sábio, a gente vai ouvir o que esse homem está falando. Não é? Porque se ele foi sábio. E mais do que isso, ele diz no próprio livro, tudo que os meus olhos quiseram, eu tive. Tudo que eu tive vontade, eu comprei. Tudo que eu quis fazer, eu fiz. Aí você pode pensar assim, não, mas se eu tivesse, se eu fosse, né, se eu tivesse o que ele tinha, não, a vida ia fazer sentido. Com certeza. Se eu morasse numa mansão, se eu morasse em Paris, sei lá, pensa aí onde você gostaria de que se eu fosse o melhor para você, financeiramente. Sexta-feira eu não assisti, não tive a oportunidade de assistir, mas eu vi a chamada. No Globo Repórter passou, não sei quem é que assistiu, mas passou sobre a qualidade de vida na Suécia, um dos melhores lugares do mundo para se viver. Aí eu fui dar uma pesquisada, me veio esse pensamento com relação ao que a gente ia falar hoje, e eu gostaria de ler uns dados aqui que eu peguei. Porque são dados, então eu vou ler aqui direitinho como é que está. A revista Forbes publicou uma curiosa classificação, onde inclui os países mais felizes do mundo, baseando-se em modelos matemáticos. Cada país é avaliado segundo 89 variáveis divididas em 8 pontos. Então essa a economia, espírito empreendedor, governo, educação, saúde, liberdade pessoal, segurança e o capital social. Tudo aquilo que o brasileiro sonha que possa ser melhor. Né? Que você sonha que a gente vai ter um dia. Né? Uma boa saúde, boa educação, e tudo isso eles analisaram. No trono, esses países escandinavos, então os primeiros são os países que têm a melhor qualidade de vida, que são ditos felizes. Escandinavos e anglo-saxões, né? Como a Noruega, Dinamarca, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, Suécia, que foi a que foi falada sexta-feira, Canadá, Suíça, Holanda e Estados Unidos. A Noruega, país que lidera o primeiro lugar no ranking de país mais feliz do mundo, tem a maior taxa de suicídio do mundo. Parece que não... Qual o sentido? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque é o que o Salomão está dizendo aqui. A vida não faz sentido. Quando você não tem Deus, menos ainda. Não faz sentido. Você tem, mas é só isso. Acabou. Então, um país que a gente às vezes almeja tanto, né? Eu queria tanto que fosse assim, que o Brasil fosse assim. O dia que for assim, eu vou ser feliz, vai ter isso, vai ter aquilo. Dos países mais felizes tem a maior taxa de suicídios. É exatamente isso que Salomão está dizendo. Nada na vida faz sentido. Essa correria não tem sentido. Esse trabalhar tanto não tem sentido. A explicação para esses dados é que o ser humano busca ganhar algo na vida que não está nela. O ser humano corre atrás de ganhar e de procurar o sentido na vida que não está na vida. Não está nas coisas que nós fazemos. Não está no nosso trabalho, não está na nossa diversão, não está no estudo. Não está em nada do que esse mundo pode oferecer, nada do que essa vida pode oferecer. A vaidade da vida. A vida é oca. A vida não faz sentido. Quem quer que busque valor real através de esforço terrestre está condenado ao desapontamento. O exemplo que eu dei agora. Se você busca a esperança nos valores terrestres, você vai se desapontar com eles, porque não fazem sentido, são ocos. Aí nós entramos no segundo ponto. O primeiro foi a vaidade da vida, que Salomão fala e questiona e nos mostra. E o segundo ponto é o sentido da vida. Então agora ele dá a resposta. Vai lá no último capítulo, por favor, de Eclesiastes 12. Nós vamos ler o 13 e o 14. Eclesiastes 12, 13 e 14.
isso que eu falei, de tudo isso que nós vimos hoje aqui, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu não sei se você conseguiu responder a pergunta, qual o sentido da sua vida, mas esse texto dá a resposta. Hoje, a dificuldade do ser humano é entender que você, eu e você, não podemos viver do jeito que nós queremos. Ou nós temos que pensar e dar sentido na nossa vida nisso aqui. Qual o sentido da vida? O sentido da vida é que nós prestaremos contas a Deus de tudo aquilo que nós fazemos, seja com os outros vendo, ou seja em secreto, seja bom ou seja ruim. Um dia nós vamos prestar contas a Deus. Então por que você trabalha? Porque eu sei que eu vou prestar contas a Deus, então eu vou trabalhar e fazer o meu melhor. Porque eu acredito em Deus. Por que você estuda e se dedica tanto? Porque eu quero ser um aluno, quero ser uma pessoa, um cristão excelente. Porque eu acredito em Deus e um dia eu vou prestar conta. Porque Ele me colocou naquela escola, Ele me colocou naquele trabalho, Ele me colocou onde eu estou. E Ele quer que eu preste contas de tudo o que eu faço ou deixo de fazer. É a ideia que Jesus falou dos talentos. Ele te deu. O que você tem feito? Um dia nós vamos prestar conta. É isso que faz sentido. Por que eu tenho esse ministério? Porque eu sei que um dia eu vou prestar contas a Deus do meu ministério. E eu tenho que fazer o melhor que eu posso fazer. Isso vai dar sentido no meu trabalho, isso vai dar sentido no meu estudo, isso vai dar sentido por um pai melhor que eu quero ser, isso vai dar sentido por uma mãe melhor que eu quero ser, isso vai dar sentido por um filho e por um cristão melhor que eu quero ser. Porque eu sei, como Salomão disse aqui, que nós prestaremos conta, seja do que for, bom ou ruim, seja que o nós fizermos escondido ou na frente de todas as pessoas, nós prestaremos conta. Então um dia você vai prestar conta do seu trabalho, de como você administrou os seus bens, de como você viveu neste mundo. É isso que vai te dar sentido. Aí as coisas não terminam aqui. Elas passam para outro patamar, um patamar espiritual. Porque eu dou um bom testemunho no futebol, por exemplo, jogando futebol com os adolescentes. Por que você, jogando futebol com os amigos, você procura dar um bom testemunho? Porque eu sei que um dia eu vou prestar contas a Deus desse meu comportamento. O sentido da vida é entender que tudo o que se faça não tem um fim em si mesmo. Que a vida não se resume a esse curto espaço de tempo que você vive aqui na Terra. E que existe um ser superior, extremamente poderoso e santo, que te criou para viver para Ele. Deus é quem vai dar sentido para tudo na sua vida. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados, foi para isso que você foi criado. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja bom ou seja mal. Salomão diz, ele começa o livro dizendo que a vida não faz sentido. Sem Deus, ele termina dizendo que não faz mesmo. A vida só faz sentido quando você faz tudo para Deus e sabendo que um dia você vai prestar contas a Deus. Se você não tem esse pensamento, você vai ficar como alguém tentando segurar a sua sombra. Não vai fazer sentido. A sua vida não vai fazer sentido. As compras de Natal não vão fazer sentido. O seu trabalho não vai fazer sentido. Nada vai ter sentido se você não lembrar disso. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque um dia você vai prestar conta da vida que Ele te deu. Essa vida que você vive aqui, Ele te deu. E um dia você vai prestar contas a Ele. Nós vamos prestar contas a Ele. Então isso tem que dar sentido à sua vida, em tudo que você faz. Sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom cristão.
temer e obedecer a Deus, pois foi para isso que fomos criados. Sem isso a vida não faz sentido. Sem isso nada do que nós vivemos aqui tem sentido algum. Eu gostaria agora então de orar e em seguida a Soraya e o Marco vão cantar. Se vocês quiserem se vir à frente já enquanto eu oro. Assentados mesmo, pode só feche os seus olhos, eu vou orar e depois a gente louva a Deus junto com a Soraya e o Marco. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, como foi dito aqui, que o coração de cada um aqui seja como manteiga colocada no sol. Que a Tua palavra, sendo o sol, amoleça esses corações. E que se não tem vivido, se a vida não tem feito sentido, que a partir de agora faça. Porque um dia, e agora nós sabemos, que vamos prestar contas de tudo aquilo que vamos fazer aqui neste mundo. Então nos ajuda, Deus, a viver de acordo com a Tua vontade. E sempre pensando e tendo o sentido da vida, que é que um dia vamos prestar conta daquilo que o Senhor nos deu para usarmos, para levar esse mundo a conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, todo-poderoso e santo. Nos abençoa, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Diga para os levantarás, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meias lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra Te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá,
te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Amém. Eu gostaria de agora pedir que os presbíteros que estão responsáveis pela ceia, me ajudar nesse momento, viessem aqui à frente. Eu gostaria de pedir que os irmãos fiquem em pé, todos, para nós orarmos. E, como foi dito hoje aqui, que você medite como está a sua vida para participar da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pense como você está e se você precisa pedir perdão a Deus por alguma coisa que você fez, alguma coisa que você deveria ter feito e não fez, para que nesse momento você possa participar. E como a palavra de Deus diz, que você não leve sobre você a culpa desse pecado. Você, pedindo perdão agora, você entregue isso a Deus e possa assim participar da ceia. Eu gostaria de pedir que o André orasse por nós, por gentileza. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por o Senhor estar cuidando de nós dia a dia, cuidando das nossas casas. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor deu o seu Filho unigênito, Senhor, para que todo que nele creia tenha vida eterna, Senhor. E somos agradecidos por sermos alcançados por essa graça, Senhor. Agradecemos aquele dia em que o Senhor colocou o corpo do seu Filho sacrificado na cruz por nós. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gostaria de pedir então àquele que foi batizado, está em comunhão de alguma igreja ou desta igreja, que vai participar da ceia, que fique em pé. E aquele que não vai participar, que se assente. E nós vamos fazer da seguinte forma: os irmãos vão entregar os presbíteros vão entregar para você o pão. Você recebe, você pode se assentar e esperar para a gente tomar o pão, comer o pão junto, tá bom? Então você recebe, segura ele aí na sua mão, se assenta para esperar todos receberem, e depois a gente vai se levantar todos juntos e nós vamos participar todos juntos, tá bom? Então você recebe, senta, aí depois a gente levanta e participa junto. Eu gostaria de pedir, por gentileza, quem está na galeria, que descesse para facilitar para a gente entregar, tá bom? E como o pastor, nosso pastor diz, recomendação dele, agradeça pelo pão, agradeça por você estar recebendo das mãos dos presbíteros, tá bom? Irmãos, então, por gentileza.
Alguém foi esquecido? Não é trabalho nenhum se você ficou sem receber, a gente leva aí. Ninguém foi esquecido? Então eu gostaria de pedir, por gentileza, que você se coloque em pé, para nós assim fazermos como Jesus, nosso Mestre, nos ordenou. Participássemos da ceia lembrando o sacrifício dele. Vamos participar então. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Gostaria de pedir que o Domingos estivesse orando então pelos cálices e por esse momento. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por estarmos na Tua casa nesta manhã, ouvindo a Tua palavra, cantando cânticos ao Senhor e orando também ao Senhor, Deus. Obrigado por esse momento de culto, quando lembramos o que Jesus fez por nós na cruz. Agradecemos por esse sacrifício e agradecemos nesta hora, Deus, pelo cálice que representa o sangue de Jesus, poderoso para perdoar os nossos pecados, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe como igreja nesta manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor também esteja trazendo aqueles que precisam ser salvos, ó Pai. Se temos no nosso meio alguém que ainda não tem Jesus como seu Salvador, que possa essa manhã, nesse dia ainda fazer uma decisão ao lado do Senhor. Nós pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Usando as palavras do texto, semelhantemente, como foi feito com o pão, nós vamos fazer com o suco, o cálice. Você vai receber, você pode receber, se assenta. Depois que todos receberem, nós vamos ficar em pé e vamos participar juntos, tá bom? Os irmãos, então, por gentileza.
Alguém foi esquecido? Não? Então, por gentileza, se coloque em pé para nós cumprirmos essa ordenança e esse memorial que nosso Senhor amado Jesus Cristo nos deixou, de participarmos com Ele do seu sacrifício. Em nome de Jesus. Deus, obrigado pelo Teu Filho amado Jesus, nosso Senhor, morto na cruz, para perdoar os nossos pecados. Obrigado por este momento, obrigado pela oportunidade de participarmos juntos desse sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Agora nós vamos cultuar a Deus através do coral. Para nós encerrarmos este momento, gostaria que você se colocasse em pé. Eu vou orar e nós encerramos esse período de culto, mas o teu culto continua durante todo esse dia. Sabendo agora, lembrando o sentido da vida.
Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nos leva em paz e esteja conosco durante todo este dia. Nos traga logo mais à noite, para continuarmos esse período de louvor e culto ao Teu nome. Abençoa o nosso trabalho, abençoa os nossos relacionamentos, abençoa a vida de cada um aqui. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é que te pedimos. Amém, Senhor.